Neste dia, 14 de novembro, a gente comemora o Novembro Azul, que é o mês da conscientização do diabetes no mundo inteiro. Então hoje, eu resolvi separar para vocês 14 frases que a pessoa com diabetes mais costuma ouvir. Antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Novembro Azul é um mês de conscientização do diabetes. Muita gente conhece como o mês de câncer de próstata, mas também é o mês do diabetes. A gente também faz uma campanha de conscientização do diabetes nesse mês e nosso símbolo é o símbolo do Círculo Azul, que é um círculo de pessoas unidas pelo diabetes. Então provavelmente você vai ouvir muito ainda nesse mês de novembro sobre diabetes também, porque nós, blogueiros com diabetes, pessoas com diabetes, a gente precisa fazer uma campanha de conscientização sobre essa condição para poder tentar prevenir diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 2 pode ser prevenido. Eu separei 14 frases que as pessoas que me seguem no Instagram compartilharam comigo para poder compartilhar com vocês, para tentar desmistificar um pouquinho algumas coisas do diabetes. Essas frases eu também ouço muito e é para falar para você que não tem diabetes, o que deve ou não falar para uma pessoa que tem diabetes, porque às vezes uma frase que parece inocente pode machucar alguém, pode machucar, pode irritar, enfim. O diabetes é uma doença que não tem cura, né? Não tem cura, não adianta. Não adianta falar que tem um chá, que tem, sei lá o que, um remédio milagroso. Não tem cura. A gente vai viver com isso até acharem a cura. Tem tratamento, né? A gente consegue tratar. A gente tem os medicamentos hoje em dia pra tratar e a gente vive normalmente. Então, vou ler pra vocês algumas frases aqui que são bem engraçadas, na verdade. A gente pode achar graça, mas tem gente que pode se ofender. Então é bom evitar falar esse tipo de coisa pra quem tem diabetes pra poder ficar tudo bem. Na primeira frase, quem costuma ouvir muito é quem tem diabetes tipo 1 ou pais, de crianças com diabetes tipo 1. Seus pais te deram muito doce? Ou então, você deu muito doce pro seu filho? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que não tem causa específica, ninguém consegue explicar por que aconteceu. Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica que acontece, ocorre depois de uma vida sedentária, uma vida de má alimentação, etc, etc. Mas ninguém tem culpa de ter diabetes. Não tem culpa. Acontece. A nossa sociedade, infelizmente, tem um estilo de vida sedentário, um estilo de vida que não é muito saudável. Então, não é porque comeu muito doce que tem diabetes, não é isso. É todo um estilo de vida. Minha avó, meu avô, meu tio, minha tia morreu de diabetes. Gente, as pessoas não morrem de diabetes. As pessoas morrem das complicações que o diabetes mal controlado traz. Entendeu? Se a pessoa controlar o diabetes, se a pessoa viver bem e seguir as recomendações médicas certinhos, não vai acontecer nada. Então, não morre de diabetes, mas das complicações quando a pessoa não se trata. A terceira frase, que provavelmente é a frase que eu mais ouço, eu acho. Você pode comer isso? Parece que eu tenho um fiscal em cima de mim, assim, você pode comer isso. Gente, eu tenho responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa com diabetes, muito provavelmente, também. Então, assim, não se mete na nossa vida que a gente pode comer ou não. Vou explicar o porquê. Independente de terapia nutricional, de contagem de carboidrato ou qualquer outra coisa, a pessoa com diabetes, ela sabe o que ela pode ou não comer. Quando ela é diagnosticada com diabetes, o médico fala: olha, eu acho que é legal você fazer uma dieta assim, assim, assado. Eu acho que seria legal você fazer uma terapia nutricional que você vai ter um plano alimentar balanceado, não sei o quê. A gente não é proibido de comer nada, não é que a gente vai comer e vai morrer, não é isso. O ideal é a gente evitar certos tipos de comida para a glicemia não se descontrolar. Mas existem várias estratégias que a gente pode tomar insulina para comer aquelas coisas, ou pode tomar um medicamento para comer outras coisas, ou a gente pode ter a liberdade de comer de vez em quando um alimento que a gente goste, porque assim, a gente não tem alergia ao açúcar. A gente não é que nem uma pessoa celíaca que realmente é proibida de comer. A gente pode comer, mas vai aumentar a glicemia. Mas existem estratégias que a gente faz que evitem que aumente a glicemia. Então, sim, a gente pode, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, muito obrigada. Não precisa ser meu fiscal. A quarta pergunta também é muito para diabetes tipo 1, que é o seguinte: você precisa mesmo de insulina? Não pode ser remédio, não? Então, essa pergunta é o seguinte: para quem tem diabetes tipo 1, sim, preciso mesmo de insulina. E muitas pessoas com diabetes tipo 2 também precisam. Vou dizer o porquê. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune onde as células produtoras de insulina são destruídas. Ponto. Então você já imagina que a gente não tem insulina no corpo. Diabetes tipo 1, tá? Então a gente precisa injetar insulina.
Diabetes tipo 2, a pessoa, né, com DM2, ela produz insulina, mas o corpo não consegue absorver. É tipo isso, o corpo é resistente à insulina. Ele absorve e tal, mas assim, o corpo é resistente. Em alguns casos de DM2, pode ser receitada insulina para ajudar a baixar a glicemia. Então, se o médico receitou insulina, é para ajudar a gente. A insulina não é algo ruim. A insulina salva vidas. A insulina ajuda muito. Ela deixa a nossa vida mais fácil. Então, sim, se o médico prescreveu, eu preciso de insulina. Entendeu? A quinta frase é o seguinte: tomar água de quiabo melhora. Água de quiabo. Tem um vídeo do William, amigo de diabetes, que tá aqui em cima, que ele tomou água de quiabo com a Thaís no canal dele. Então, água de quiabo, vou explicar pra vocês uma coisa. É fibra pura. Se você comer o quiabo, tá bom. Se comer abobrinha, se comer berinjela, sei lá, beterraba, comer frutas, né? Fibra já ajuda. Porque a fibra, ela... Não sei exatamente o que acontece, mas a fibra ajuda. Né? Tipo, uma nutricionista, por favor, comenta aqui embaixo como é que a fibra ajuda, que eu não sei. Mas a fibra ajuda quem tem diabetes. Então, não precisa beber água de quiabo, é nojento. Caramba, mas você é tão nova e já tem diabetes? Sim, o diabetes não tem idade para surgir. Então, pessoas de qualquer idade podem ter diabetes. Podem ter diabetes tipo 1, gestacional, tipo 2, LADA, MOLD, vários outros tipos. Ah, mas você nem tem cara de diabética. E diabético tem cara, por acaso? Eu, por acaso, teria que ter uma cara verde, azul, por acaso, pra ter cara de diabético? Não tem isso, gente. Pessoas com diabetes são pessoas normais. São pessoas que apenas têm uma condição. Que a gente não vai mostrar que a gente tem diabetes. Eu, pelo menos, assim, eu gosto de andar com isso aqui, que tem um sensorzinho. Mas, assim, minha cara, a pessoa olha assim pra mim: nossa, mas você não tem cara de ter diabetes? Tipo, eu não preciso ter cara. Não tem cara. Isso é absurdo, a pessoa falar que não tem cara de ter diabético, tipo... E tem cara, por acaso? Enfim. Ah, mas o meu tio amputou a perna por causa do diabetes. Você vai ter isso também? Olha, eu falei aqui mais cedo disso. O que mata, né, o que amputa, o que traz a complicação é o descontrole do diabetes. É a pessoa não se cuidar, é a pessoa não seguir as recomendações médicas. Então... só acontece isso, assim, não é que o fato de eu ter diabetes não quer dizer que eu vá ter alguma coisa. Entenda isso. Não quer dizer isso. É porque a maioria da população, 90% da população, não se controla, não segue as recomendações médicas. Mas isso é a maioria da população tipo 2, tá? Tipo 1, a adesão ao tratamento é melhor um pouquinho. Ainda é uma ruizinha, mas é melhor um pouquinho do que o tipo 2. Porque a forma de tratar, a forma de diagnóstico, a idade em que a pessoa recebe o diagnóstico é muito diferente do tipo 1 e do tipo 2. Então, a adesão no tipo 1 e no tipo 2 é diferente. Então, como a maioria da população, 90% da população tem diabetes tipo 2, na verdade eu acho que tem até menos, eu acho que 85% mais ou menos da população tem diabetes tipo 2, todo mundo acha que diabético é tudo igual, é tudo a mesma coisa, e não é bem assim, né? A amputação acontece quando a pessoa, né, tá ali com um machucado, ou no pé ou na mão, enfim, onde for. Aí a pessoa não trata aquele machucado, o machucado começa a inflamar. Aí a pessoa já tem diabetes e a glicemia alta, ela impede que o machucado, né, que aquela ferida se cicatrize. Porque eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, não me lembro onde foi, mas me corrija se eu estiver errada. O que eu entendo é que quando a gente tá com a glicemia alta, ali a ferida fica com a concentração de glicose porque tá cheio de sangue ali, aquele sangue cheio de glicose, aquele sangue com glicemia alta ali, né, cheio de açúcar no sangue, e fica tão concentrado que o machucado, a ferida não consegue cicatrizar, porque fica muito concentrado de glicose ali. E aí infecciona, porque tá aberto. Aí infecciona mais ainda, aí mais ainda, aí mais ainda, até chegar no osso. E aí tem que amputar. Mas isso acontece porque a pessoa não abaixa a glicemia. Muitas vezes diabetes tipo 2. Eu não conheço diabético tipo 1 que tenha amputado pé ou perna por causa do diabetes. Eu não conheço. Assim, se tiver, quer dizer, deve ter, né, por descontrole, etc. Mas eu não conheço ninguém, nenhuma história, né? Assim, é muito difícil diabetes tipo 1 chegar a esse ponto, né? Só se a pessoa realmente, tipo, não quer controlar, não quer, enfim.
Mas diabetes tipo 2 é muito comum porque a pessoa não tem sintoma. Assim, o diabetes tipo 1 a gente tem muito sintoma quando a gente fica com a glicemia alta, a gente logo sente. O tipo 2 não sente. Então a pessoa às vezes não é nem por culpa dela, não é nem porque ela não quer controlar, porque ela não sabe o que fazer, ela não tá sentindo nada, então pra ela não tem diabetes. Né? Então, mas é diferente, né? Assim, acontece muito, tem as amputações, né? O número de amputações que tem hoje em dia no Brasil são muito altos e se dão basicamente por descontrole do diabetes, mas podem ser evitados. As complicações de diabetes podem ser evitadas. Ah, mas não dói furar? Não dói furar o dedo, não dói aplicar insulina? Gente, não vou dizer pra vocês que não. Dói, mas a gente já acostumou com isso. A gente já tá acostumado, a gente tem que acostumar, não adianta. Doer dói. Mas é uma dorzinha tão coisa que a gente já... fala sério, tem dores piores por aí. Toma um chá de pata de vaca que você vai curar o seu diabetes. Diabetes não tem cura. Chá, pata de vaca, chá de insulina, chá de não sei o que lá. Tudo vai ajudar a hidratar a pessoa, vai ajudar com fibra, sei lá, com o que mais. E vai ser benéfico, mas curar diabetes não vai. É isso aí. A sua diabetes é da alta ou da baixa? Gente, essa é uma que eu ouço muito. É da alta ou da baixa? Mas como assim? Ó, da alta ou da baixa? Tipo, o diabetes fica alto e fica baixo. Como assim? Não dá pra entender. Mas eu acho que a pessoa quer dizer, quando ela fala isso, se é o diabetes que é mais grave, menos grave, sei lá, que também tem essa outra. A sua é da grave? A sua é de uma que, sei lá, enfim. Eu acho que a pessoa acha, né, que o fato de a gente tomar insulina é pior, tipo, é mais grave. Não tem isso, são tipos diferentes do diabetes. Não tem diabetes mais grave, mais leve, né? Assim, o diabetes tipo 1, a gente tem mais sintomas, sim. E as situações são mais urgentes. Por exemplo, se a gente tiver uma hiperglicemia por falta de insulina, a gente precisa correr para aplicar insulina ou correr para o hospital. Se a gente tiver uma hipo muito grave por hiperinsulinização, que é tomar muita insulina, a gente precisa correr para o hospital. Então, assim, o diabetes tipo 1 é mais urgente, sem falar que também é mais comum em crianças e pessoas mais jovens. Jovens, adultos, adolescentes, enfim. Então, as pessoas acham que é mais grave porque a gente precisa correr para o hospital, mas é porque a gente usa insulina. Então, se o diabético tipo 2 usar insulina também, ele também vai ter as urgências dele, que são, né, enfim. Então, não é mais grave, é diferente. Entenda isso. Olha essa aqui. Você já tentou relaxar? É que esse seu problema, assim que você conseguir relaxar, você volta a produzir insulina. Meu Deus! Meu Deus! Diabetes não é emocional, não é psicológico. Não é psicológico, a gente parou de produzir insulina. Não tem relaxamento, yoga, reiki. Reiki eu gosto muito, mas não acredito que vai acontecer. Enfim, qualquer coisa que vai fazer que eu volte a produzir insulina. O meu corpo não produz mais insulina. O que vai fazer produzir novamente insulina? Não existe uma pessoa que tenha voltado a produzir insulina. Eu não conheço uma pessoa que tenha voltado de fato a produzir insulina sem nenhum tratamento experimental, né? Enfim, a pessoa não vai voltar de um dia para o outro só fazendo essas coisas, né? Assim, existem muitos estudos de tratamentos experimentais que ajudam a pessoa a voltar a produzir insulina, mas isso aí são coisas que, assim, estão em estudo ainda. Estão estudando para tentar achar a cura. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica, enfim, ansioso ou com os nervos, né, tipo a flor da pele e tal, a gente produz adrenalina. E essa adrenalina, ela pode, sim, fazer aumentar a glicemia. Por isso que a gente fala, porque meu diabetes é emocional, porque eu fico nervosa, ela sobe. É por causa da adrenalina. Então, não é diabetes emocional. Todo mundo tem isso. Mas as pessoas que não têm diabetes, elas têm a insulina, que quando o corpo percebe, tem adrenalina entrando aí, então eu vou produzir mais insulina para poder combater essa adrenalina para não subir a glicemia. A gente não tem isso. Quem tem diabetes tipo 1 não tem isso, quem tem diabetes tipo 2 é revestido de aquela insulina ali, então, enfim, tem que tomar um remedinho oral para poder melhorar. Mas, enfim, a gente não tem isso. Então, a gente precisa controlar, a gente precisa ficar de olho. Então, não é que a gente vai relaxar. Relaxar ajuda. Sim, ajuda muito. Ajuda a evitar quando a gente tiver esses tipos de situações que a gente fica muito nervosa. Ajuda a gente a ficar mais calmo, para não subir tanto a adrenalina e não subir tanto a glicemia.
mas não vai curar o meu diabetes, não vai me fazer voltar a produzir insulina. Mas você vive como uma pessoa normal? Gente, eu sou uma pessoa normal. A minha única diferença das pessoas que não têm diabetes é que eu preciso medir a glicemia e aplicar insulina. É que eu preciso me preocupar com uma condição de saúde. É só isso. Eu não sou uma pessoa eu não sou o diabetes. O diabetes é uma parte de mim. Então eu vivo normalmente. É uma condiçãozinha ali, ó. Petitinha, uma parte de mim. O diabetes tá ali. Eu hoje em dia, né, Bia? Hoje em dia trabalho com diabetes, mas o meu diabetes é isso aqui, a minha vida. Minha vida é tudo isso aqui. O diabetes é isso aqui. Então, eu sou uma pessoa normal. Normal. Faço tudo que eu quero. Claro que numa hipoglicemia, eu não posso pegar e correr uma maratona. Mas é assim, eu tomo uma glicose, espero 15 minutinhos e vou. Sabe? Tipo, eu tomo uma atitude pra poder fazer as coisas quando eu não tô podendo naquela hora ali. Mas não é que eu seja proibida, não é que eu seja limitada por causa disso. O meu diabetes não me limita. Eu não me sinto limitada. O fato de eu precisar esperar algumas horas ou alguns minutos pra fazer alguma coisa que eu quero, não é o limite pra mim. É assim, é só pera, Bia, calma, você é humana. Você tem suas limitações. O humano tem, sabe, suas limitações. Então, enfim, é a limitação normal do ser humano, não por conta do diabetes, na minha opinião, ok? Tadinho, não pode comer doce. Como que ele aguenta tantas injeções? Gente, a gente que tem diabetes tipo 1, a gente não tem escolha. Ou a gente toma injeção, né? Ou a gente toma insulina, ou a gente morre. É simples. Não tem escolha. Como que ele aguenta? Tipo, a gente que tem diabetes, eu percebo muito que, assim, nós somos pessoas fortes, né? E eu falo isso pra muita mãe que me pergunta, assim, foi recém-diagnosticada, me pergunta: mas Bia, não sei o que, minha filha, muito novinha, com essas injeções todas, não sei o que lá, tipo, eu sei que ela vai conseguir e tal, mas eu fico com pena, fico com dó. Mas, assim, eu penso muito assim, a pessoa que tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, que tem que aguentar injeções todos os dias, né? É aguentar. A gente não tem escolha. Então, eu acho que, assim, Deus nos fez forte pra poder suportar essa situação sem abaixar a cabeça, sem se sentir mal por isso. A gente é forte, mais forte que o normal. Nós somos pessoas guerreiras, vencedoras, que estamos aqui pra provar pras pessoas que nós somos acima da média. Nós somos pessoas maravilhosas que tomam injeções todos os dias e não reclamam por isso. Claro que de vez em quando dói uma injeção ou outra, dói uma furadinha ou outra, e a gente, ai, doeu, mas não vou ficar chorando todos os dias por injeção. Tem gente que toma 6, 7 por dia. Eu uso hoje em dia um aparelho que eu não preciso ficar me furando mais sempre, mas quem não usa, fura 5, 6 vezes por dia e assim, se torna algo tão hábito, sabe? Se torna um hábito tão comum que a gente não vai ficar reclamando por isso todo dia, sabe? Claro que tem dia que a gente olha, eu queria tomar isso aqui, mas a gente não tem a escolha de dizer não. Se a gente escolher dizer não, a gente não fica vivo. Não adianta. Bom, gente, essas foram as 14 perguntas que eu mais ouço, que as pessoas com diabetes que me seguem mais ouvem. E, assim, muitas perguntas engraçadas pra gente, mas pra quem tem diabetes não é algo comum eles pensarem isso. Porque na cabeça das pessoas que não têm diabetes, o diabetes é um bicho-papão que come o pé das pessoas, que cega as pessoas, que deixa as pessoas, enfim, prejudicadas de alguma forma. Tipo, a gente tem diabetes, a gente tem uma condição de saúde que, de certa forma, afeta nosso dia a dia, afeta a nossa vida, mas isso não faz da gente uma pessoa inferior a ninguém. Então, a gente não é inferior a você que não tem diabetes só pelo fato de a gente ter. Então, entenda isso. A gente é diferente, a gente tem uma condição que a gente precisa tratar, mas a gente pode fazer muita coisa, a gente tem muito potencial, a gente não precisa ser prejudicado de emprego por causa disso, prejudicado de viajar, de plano de saúde, de, enfim, seguro de vida, etc. Se a gente se cuidar, se a gente tiver orientação, se a gente tiver educação em diabetes, que é o mais importante, a gente pode fazer tudo. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilha com seus amigos, dá um curtir aqui embaixo e beijo!